Olá, estimado acadêmico. É um imenso prazer poder falar sobre um tema interessante nos dias atuais: a auditoria. A auditoria é uma técnica utilizada para emitir um parecer sobre as demonstrações financeiras de uma instituição. A auditoria poderá ser externa ou interna. Os órgãos reguladores da auditoria são CVM, Banco Central, Receita Federal, entre outros. As 4 maiores empresas de auditorias no mundo são Pricewaterhouse, Deloitte, KPMG e Ernst Young. A atuação das 4 maiores empresas de auditoria no mundo estão concentradas nos Estados Unidos e Europa. No Brasil, citamos como exemplo a auditoria na empresa WEG, situada na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, que atua no setor metal mecânico e que é auditada pela empresa Ernst Young. Meu nome é Marcos Quintanilha, eu sou sócio da área de auditoria da Ernst Young Auditores Independentes. Comecei na empresa em 1982 como trainee de auditoria, estou na empresa, portanto, há 28 anos e sou sócio da empresa desde 1998. A nossa sociedade é uma sociedade de contadores formada no Brasil. Hoje nós contamos com 120 sócios, aproximadamente 3.500 pessoas trabalhando no Brasil, espalhadas em 14 escritórios. E a nossa empresa é uma empresa vinculada à Ernst Young Internacional, sob a qual nós trabalhamos com os mesmos padrões de qualidade, metodologia de trabalho, e rigores de controle de qualidade e tudo mais. A Ernst Young atua no Brasil desde a década de 50, meados da década de 50, década de 60. É uma empresa bastante tradicional, já existe nos Estados Unidos desde o final do século XIX, 1870, 1880, por aí. A gente tem muito orgulho da empresa que nós construímos. Aqui em Blumenau nós abrimos o escritório em 1992. Desde então tivemos uma trajetória sempre de crescimento, auditamos grandes empresas de capital aberto, de capital fechado aqui da região. Muitas empresas são nossas clientes já há vários anos. Eu, pessoalmente, sou formado em contabilidade, obviamente, porque é um requisito da ciências contábeis, é um requisito da profissão, formado em economia também. Tem alguns outros cursos de pós-graduação, alguns cursos de aperfeiçoamento profissional, feitos no Brasil, dentro da Ernst, fora. Sou membro do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, o IBRACON, já há diversos anos. Fazemos parte do IBEF, que é de executivos financeiros. Enfim, é um mundo de finanças, esse mundo que a gente vive de balanços, de números, de demonstrações financeiras, e que tem se mostrado uma profissão de bastante exitosa. Quer dizer, a gente tem orgulho aqui durante todos esses anos que estamos no Brasil e que estamos aqui em Blumenau, de ter ajudado a formar muitos bons profissionais. Muitos estão conosco hoje, muitos já não estão conosco, mas estão tendo sucesso fora daqui, como executivos de empresas. Enfim, temos muito orgulho de estar contribuindo aqui para a nossa comunidade. Essa é uma confusão ou uma definição onde as pessoas fazem um pouco de confusão. O auditor
Interno, basicamente, é aquele profissional que trabalha contratado pela empresa e focado em determinados assuntos e determinadas funções vinculadas à revisão de controle interno, acompanhamento de inventários e outras atividades determinadas pela administração da empresa que o contrata. Então, basicamente, o auditor interno ele é um funcionário da empresa que o contrata e ele revisa as atividades sob a coordenação da diretoria, às vezes da presidência, do conselho de administração, as atividades de outros departamentos. O auditor externo, ou a firma de auditoria externa, é uma empresa independente que é contratado sob o regime de um contrato de prestação de serviços pela empresa que requer os seus serviços, e ele tem basicamente a função, o trabalho do auditor ele pode se desenvolver na área de revisão de controles internos, na área de auditoria de balanço, na área do que a gente chama de due diligence, que é quando você está querendo comprar ou vender uma empresa, na área de investigação de fraude, na área de performance improvement, como nós falamos, que é melhoria de performance. Todas essas atividades são exercidas de forma independente por essa firma de auditoria externa, que é contratada pela alta administração dos clientes. Normalmente, a função de contratar auditor externo é atribuição do conselho de administração das empresas. Então, eu diria que a diferença, uma das diferenças entre o auditor externo e o auditor interno é que o auditor externo presta satisfações ou apresenta o resultado dos seus serviços de uma forma interna dentro da empresa para os seus superiores hierárquicos. O auditor externo, apesar de ser contratado pela administração da companhia, a principal responsabilidade, a principal obrigação dele é prover segurança aos usuários das demonstrações financeiras daquela empresa que ele está auditando. Então, é uma responsabilidade que às vezes envolve órgãos de fiscalização como o CVM, Conselho Federal de Contabilidade, o próprio PCAOB, que é o órgão americano de controle de auditorias, quando essa empresa tem registro nos Estados Unidos. Ou seja, a responsabilidade do auditor externo é mais para com terceiros que estão interessados nos resultados daquela empresa do que propriamente para com os administradores, que foi quem o contratou. Muito bem. Tipicamente, um trabalho de auditoria de demonstrações financeiras por uma empresa de auditoria independente é dividido em fases ao longo de todo o ano. Logo após a nossa contratação, nós temos como primeiro, se é um cliente que você foi recém-contratado, é um cliente seu de primeiro ano, a sua primeira obrigação é conhecer o ambiente de controle dessa empresa e conhecer o ambiente de riscos de negócio no qual essa empresa opera. Então, para isso, a gente tem o que nós chamamos de uma fase de planejamento dos nossos trabalhos. A nossa equipe vai para campo, trabalhar junto com os profissionais da empresa para entender como é que a empresa opera, quem são os seus principais interessados, quem são os seus fornecedores, quem são os seus financiadores, bancos, acionistas, quem são os seus principais clientes, os seus mercados, onde que ela está localizada geograficamente e que tipo de influência essa distribuição geográfica pode trazer para os seus negócios, se ela tem subsidiárias no Brasil, se ela tem investimentos em subsidiárias no exterior, onde pode haver outros riscos de negócios que a gente precisa conhecer. Então, essa fase de planejamento, que nós chamamos visita de planejamento ou fase de planejamento, serve para você conhecer a empresa, o ambiente em que ela opera e qual a qualidade dos processos de controle interno que ela mantém
para gerenciar suas empresas. Passada essa fase, a gente vai para uma fase que nós chamamos de testes de controle interno. Uma vez mapeados como é que ela, nos principais processos que ela usa para conduzir os seus negócios, processo de vendas, processo de compras, processo de pagamento, de folha de pagamento, processo de pagamentos de fornecedores, de financiamento de operações, controles de estoque. Cada um desses processos, a companhia tem um sistema de controle interno que dá suporte, ou seja, a maneira como as pessoas trabalham de forma padronizada para gerar informações corretas em todos esses processos. A segunda fase, portanto, é testar se aqueles processos de controle interno estão funcionando adequadamente conforme desenhado e conforme desejado pela companhia. A fase seguinte é o que nós chamamos de testes substantivos, que pode ser desenvolvida em uma ou duas visitas, normalmente em duas visitas, uma que nós chamamos de pré-balanço, onde nós escolhemos uma data anterior ao fechamento do balanço anual da empresa e fazemos um exame de verificação documental realmente, fazemos confirmações externas de saldos de clientes, saldos de fornecedores, saldo de bancos, solicitamos que advogados que atendem a empresa nos mandem cartas explicando quais são os processos que ela está envolvida, acompanhamos inventário físico, fazemos testes de valorização dos inventários, enfim, para cada conta de balanço a gente analisa o conteúdo da conta e o máximo de evidências possível para garantir que o saldo está correto. E depois, finalmente, tem uma fase de visita final, que nós chamamos normalmente logo em seguida ao fechamento anual das empresas, onde a gente faz uma atualização daquele pré-fechamento ou pré-balanço que nós fizemos numa data interina e trabalhamos na revisão das demonstrações financeiras e das notas explicativas que a empresa normalmente vai publicar ou vai distribuir para os seus acionistas. Olha, nós temos clientes que estão em diversos estágios de maturação dos seus negócios e dos seus sistemas de controle interno. Então, cada um tem o seu desafio, cada empresa tem os seus desafios advindos do tamanho, da complexidade dos seus negócios e dos próprios riscos dos seus negócios. Mas eu diria para você que um desafio comum para as empresas e para nós, por exemplo, é ter um sistema de controle interno maduro e que seja eficaz ao longo de todo o ano, ou seja, a empresa tenha evoluído e estabelecido controles e rotinas internas que façam com que os seus funcionários, as suas pessoas, trabalhem de uma forma padronizada e pré-determinada, de forma que uma determinada atividade exercida por uma pessoa seja preferencialmente checada por uma segunda pessoa independente, que é o que nós chamamos de segregação de função, e que haja um fluxo ininterrupto de informação para que todas aquelas informações cheguem ao departamento financeiro e à contabilidade de forma a gerar o conjunto da contabilidade e das demonstrações financeiras. Então, eu diria, um dos principais desafios que a gente encontra é ajudar as empresas a tornarem mais robustos esses seus sistemas de controles internos através de recomendações, de sugestões de melhoria e de apontamento até em alguns casos de algumas falhas, enfim. Usar a falha eventualmente detectada como um aprendizado, uma maneira de você melhorar para o futuro. Muito bem. Eu diria que são sempre positivas. Eu tenho 28 anos de profissão aqui na Ernst Young, comecei minha carreira aqui como trainee de auditoria e hoje sou sócio da empresa. E as minhas experiências negativas, eu diria que foram muito poucas, se não nenhuma. Acho que, de modo geral, tanto o auditor como o auditado entende
entendem bem qual é a função de cada um e de que todos ali estão imbuídos de um único objetivo, que é tornar a empresa melhor, né? Fortalecer os seus controles internos, tornar mais seguras as suas operações, e fazer com que as informações divulgadas e usadas por seus acionistas sejam mais confiáveis, eles tenham mais confiança naquelas informações. O trabalho em si, a gente falou um pouco das fases agora há pouco, né? Podemos falar um pouquinho dos produtos. Um dos produtos que é gerado durante a auditoria, logo após aquela fase de avaliação dos controles internos, é o que nós chamamos de um relatório de recomendações. Então, para cada... eu nem usaria a palavra falha, para cada melhoria detectada, para cada melhoria notada, para a qual nós temos uma recomendação, a gente elabora um relatório e envia isso para a diretoria, conselho de administração das empresas, com sugestões de aperfeiçoamento desses sistemas de controle interno ou das práticas contábeis que aquela empresa usa para apurar o seu balanço. Então, acho que de forma geral é sempre positivo, desde que as pessoas encarem aquilo como um passo adiante, uma melhoria a ser implementada, e não como um processo de acusação, ou de perseguição, ou de caça a bandidos, ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que a gente poderia dividir um pouquinho o que é uma irregularidade e o que é um problema de parecer. Uma irregularidade, do ponto de vista do nosso trabalho, é um evento onde você não tem só uma aplicação inadequada de uma norma contábil ou a não execução exata de como os controles internos foram desenhados para executar. Uma irregularidade envolve um passo adiante, envolve um conluio ou envolveria uma má-fé de uma pessoa ou de um grupo de pessoas com o intuito de tomar vantagem financeira, obviamente, no final das contas, né? Então, esses casos que, infelizmente, às vezes aparecem também, a nossa principal obrigação do auditor externo é para com os acionistas da companhia. Seja ela de capital aberto, empresas com ações negociadas em bolsa, ou seja ela uma empresa SA de capital fechado, ou até uma limitada, onde, de fato, o proprietário da empresa é o interessado naquelas atividades. Então, o nosso procedimento, uma vez constatado esse tipo de situação, é investigar até onde nós podemos, com as limitações que a profissão contábil tem, quer dizer, nós não temos poder de polícia, nós não temos como, por exemplo, acessar a conta bancária de ninguém, nem sem autorização, não podemos acessar dados sigilosos. Mas, enfim, dentro do que é a prática de auditoria, a gente investiga até onde é possível e reporta imediatamente esse assunto para a administração da companhia. O outro assunto que você falou por exemplo, a gerência da companhia. Existe uma regra contábil que tem que ser aplicada de uma certa forma e a gerência da companhia aplicou aquela norma de uma maneira... teve uma outra interpretação para a aplicação daquela norma. Então, obviamente, nesse caso não se trata de uma fraude ou de uma conluio ou de uma irregularidade, mas sim uma interpretação de uma regra que nós podemos não concordar. Se nós não concordarmos, obviamente isso é exaustivamente discutido com a administração, e se não se chegar num consenso, existe um outro resultado do nosso trabalho, é o que nós chamamos de parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras, onde nós incluímos lá uma exceção a que aquela demonstração financeira está adequadamente elaborada, exceto por determinado assunto que foi aplicada uma norma contábil não apropriada naquela circunstância.
a profissão de auditor é uma profissão altamente regulamentada. Nós somos regulados no Brasil fortemente pelo Conselho Federal de Contabilidade, existem regras de conduta para o auditor. Somos regulados pela Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza empresas de capital aberto e também fiscaliza os auditores que auditam essas empresas de capital aberto. Quando nós estamos auditando um banco, nosso trabalho pode ser questionado pelo Banco Central do Brasil. Se o trabalho é feito numa seguradora, o nosso trabalho pode ser questionado pela Superintendência de Seguros Privados. Então, existe uma série de órgãos que fiscalizam a profissão do auditor. Além disso, internamente, ou dentro da profissão, existe o Instituto dos Auditores Internos, dos Auditores Independentes do Brasil, que é o IBRACON, que dita normas, estabelece regras de trabalho, regras de conduta para o auditor. E até a nível internacional existe um órgão americano chamado PCAOB, que através de um acordo feito com a CVM brasileira e com o Itamaraty no Brasil, fiscaliza, vem dos Estados Unidos, fiscalizar no Brasil as empresas de auditoria que auditam empresas brasileiras que têm ações negociadas no mercado americano. Então, tem uma série de revisões e fiscalizações que a profissão sofre. E, sim, claro, se existe regulamentação, existe também punição no caso de exercício inadequado da atividade. Então, eu diria, numa graduação de gravidade, você ser penalizado pelo PCAOB, que é o órgão americano, por causa do peso em que o mercado acionário americano tem na economia americana, eles levam isso muito a sério, envolve inclusive penas de prisão lá nos Estados Unidos. Então, essa é uma penalidade grave. Você pode ser, a sua empresa e você pode ser inabilitado a exercer a profissão por um período ou para sempre, dependendo da gravidade do assunto. Temos a CVM no Brasil, que fiscaliza de perto também. Ela que autoriza, que te dá autorização para exercer a profissão de auditor independente, tanto para a empresa, a Ernst Young tem um registro específico na CVM, e eu pessoalmente, eu pessoa física, tenho uma autorização específica da CVM, um registro para poder atuar como auditor independente. Aí tem o Conselho Federal de Contabilidade, que pode me punir como contador que eu sou, e tem o IBRACON, que é o Instituto dos Auditores, e as nossas próprias políticas internas da própria Ernst Young. Nós somos uma firma grande, milhares de funcionários no Brasil, centenas de sócios, e claro que nós também temos política interna de controle de qualidade. Então, a todo momento, nós temos que estar atentos em cumprir a nossa obrigação, executando todos os procedimentos e zelo no exercício da auditoria para não prejudicar pessoas. Que você veja, Norberto, numa companhia de capital aberto, é muito comum o auditor ser processado e ser exigido que ele ressarça em dinheiro os prejuízos que algum acionista entendeu que teve porque confiou na informação que você auditou e teve prejuízo por conta. Comprou uma ação e o balanço estava errado, ele confiou naquele balanço, comprou aquela ação, teve um prejuízo. É muito comum ele mover um processo judicial contra a firma de auditoria, contra o auditor pessoa física e exigir ressarcimento financeiro por isso. Então, tem muita coisa, muitos cuidados que precisam ser tomados para que você não incorra em nenhuma dessas penalidades. Eu diria que sim. Que você veja bem, o balanço, vamos dizer, uma demonstração financeira típica de uma companhia industrial, de uma companhia qualquer, ele é composto por algumas peças, que nós chamamos de peças contábeis. É o balanço patrimonial, que são os ativos que aquela companhia tem, seu contas a receber, seu ativo mobilizado,
enfim, outros ativos, os passivos que ela gera durante a sua operação, pagamento de fornecedores, bancos, e o patrimônio líquido, que de fato é o capital que o acionista colocou naquela empresa, que não deixa de ser uma obrigação. A outra peça é a demonstração de resultado de um determinado período, quer dizer, você apura as vendas, os custos, as despesas, os impostos e qual é o lucro que aquele acionista, que aquela empresa vai distribuir com os seus acionistas no final. Uma outra peça chama-se de demonstrações da mutação do patrimônio líquido, que movimenta o patrimônio líquido entre um período inicial e o período auditado, o final do período auditado, para que as pessoas entendam o quanto o patrimônio líquido da empresa a qual eles têm participação cresceu ou diminuiu, e por que ele cresceu e por que ele diminuiu. E um último demonstrativo, que é um quadro, esses são todos quadros numéricos, né? Demonstrativos numéricos, comparativos de um ano com o ano anterior, é demonstração de fluxo de caixa, que mostra de onde a companhia auferiu o caixa para as suas operações e aonde ela aplicou aquele caixa. Então, obviamente, a principal fonte de caixa deve ser as próprias operações de vendas em que ela executa, e aonde ela aplica o pagamento de todas as suas obrigações, pagamento de empréstimos, pagamento de lucro aos seus acionistas e pagamentos de impostos. Esses são quadros. Então, esses quadros são muito sintéticos, eu diria até relativamente fácil de entender para quem tem uma mínima cultura na área contábil, porém, as informações que realmente interessam, se você está vislumbrando fazer um investimento em ações naquela empresa, é que você leia o que vai anexo aos quadros das demonstrações financeiras, que são as notas explicativas. Ou seja, esses quadros, vamos dizer que é uma página para o ativo, outra para o passivo, uma para a demonstração, são 5 páginas. Só que as notas explicativas que explicam o conteúdo de cada uma daquelas contas, normalmente tem 50, 60, 100 páginas. Então, onde a empresa detalha o conteúdo de todas aquelas rúbricas do balanço. E uma outra informação importante também para o leitor de uma demonstração financeira é ler os comentários da administração, que segue junto com o balanço, para a companhia de capital aberto é obrigatório, onde a administração da companhia explica como foi o ano passado, o ano ao qual ele está encerrando agora, e em muitos casos eles comentam sobre o futuro, quais são os planos para o futuro, qual é a perspectiva do negócio, por que o ano anterior foi bom, não foi tão bom, por que ele espera que o ano seguinte seja melhor, quais são os planos de investimento. Talvez essas sejam informações até de mais conteúdo e permite a pessoa entender melhor aquele negócio e confiar ou não de investir o seu dinheiro naquelas ações, nas ações daquela empresa. Tem diversas situações. Vamos falar de um caso típico de uma empresa de capital aberto, com ações negociadas em bolsa, etc. Todas essas empresas têm uma diretoria de relações com investidores. Então, por lei, de acordo com a lei das SAs, essas empresas precisam ter essa diretoria, que são as pessoas que têm que dar explicações e respostas aos acionistas. Então, ela é uma empresa que foi ao mercado, captou dinheiro, o público comprou as suas ações e investiu, então ela tem a obrigação de dar explicações a essas pessoas através do seu departamento de relações com investidores. Se o acionista ainda assim se sentir insatisfeito com as explicações que lhe foram dadas, por alguma dúvida que ele teve, ele deve recorrer à Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, que é o órgão que fiscaliza o mercado acionário brasileiro e que, uma vez recebido um questionamento ou uma denúncia de um acionista minoritário, ela vai acionar a empresa através do seu departamento de relações com investidores e, eventualmente, até questionar o próprio auditor independente se aquela dúvida do acionista tiver a ver com elaboração de balanço, por exemplo. Se a própria CVM entender que alguma prática contábil
ou alguma informação que devia ter sido divulgada não foi bem divulgada, ou alguma prática contábil que devia ser adotada não foi adotada corretamente. Então, eu diria, numa companhia aberta, seriam essas as instâncias por acionista minoritário. Para uma companhia de capital fechado, obviamente, o primeiro contato deve ser com a diretoria. E já numa empresa de SA de capital fechado, por exemplo, eu diria que o primeiro contato para você ter algum esclarecimento sobre alguma dúvida no balanço, ou sobre os resultados, ou sobre o desempenho da companhia, é a própria administração da empresa, a diretoria da empresa, porque afinal de contas, apesar de ser minoritário, você é um sócio, você tem capital naquela empresa e tem o direito de receber informação. Se você ainda assim não se sentir satisfeito, eventualmente sempre existe um recurso jurídico de você questionar formalmente a gerência da companhia, a diretoria da empresa na qual você investe seu dinheiro, ou os próprios auditores independentes, através de uma denúncia no Conselho Federal de Contabilidade, ou de uma ação civil questionando os administradores daquela empresa, se você tem dúvidas sobre algum procedimento ou algum resultado ou alguma prática que você não concorda. Então, o acionista minoritário também tem os seus direitos, isso está definido na lei das sociedades por ações, e tem direito a receber informação. É um relatório que informa se as demonstrações financeiras de uma companhia estão adequadamente apresentadas e refletem a sua realidade, podendo ser comparadas com as demonstrações de outras empresas e da própria empresa no ano anterior. As demonstrações financeiras mais comuns são, por exemplo, o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens de aplicações de recursos. Porque a análise do investimento nas ações de uma companhia é feita com base nos dados apresentados nas demonstrações financeiras. Se esses dados não corresponderem adequadamente à realidade, a análise chegará a conclusões falsas e as decisões de investimento podem resultar em prejuízos de riscos imprevisíveis. É um contador em nível superior, especializado em auditoria. Uma companhia pode ter auditores fazendo trabalho interno para auxiliar a administração em seus controles. Entretanto, o parecer do auditor só pode ser dado por um auditor externo, totalmente independente da empresa, de seus acionistas e administradores. Por isso, ele é chamado de auditor independente. Existem dispositivos legais que definem com clareza esta posição de independência. Ao realizar seu trabalho, o auditor segue as normas de auditoria independente das demonstrações financeiras. Ele se preocupa também em ver se estas demonstrações que está examinando foram preparadas segundo os princípios fundamentais de contabilidade e se elas atenderam às normas estabelecidas pelo IBRACON, o Instituto Brasileiro de Contadores, em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade, a Lei das Sociedades por Ações, bem como as normas da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E ainda, no caso das instituições financeiras, se atenderam às normas do Banco Central e no das seguradoras. Em primeiro lugar, é necessário que ele tenha registro no Conselho Regional de Contabilidade. Precisa ainda
ter registros na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, para emitir o parecer sobre as demonstrações financeiras de companhias. Quer dizer que o auditor tem mais de 5 anos de experiência comprovada em auditoria e que ele demonstra dispor de recursos materiais e humanos para fazer auditoria em empresas do porte das companhias abertas. Não, por lei, o parecer é obrigatório. Porque alguém, independentemente dos acionistas controladores, deve ter acesso a todos os elementos da companhia. Quem cumpre esse papel é o auditor, garantindo que os acionistas minoritários recebam as informações adequadas para acompanhar a vida da companhia que investiram. Normalmente sim, mas há casos em que não é possível. Por exemplo, existem 2 métodos de contabilização de estoques, igualmente válidos. Uma companhia não pode variar o método todo ano. Ela tem que adotar um deles e usá-lo sistematicamente. Caso contrário, será impossível analisar como a situação da companhia mudou de um ano para o outro. Para isso é que o auditor assinala em seu relatório se foram respeitados os princípios fundamentais de contabilidade, o que permite, por exemplo, comparar as demonstrações financeiras com as de outras empresas, e se foi respeitado o princípio da uniformidade, que permite comparar com o balanço anterior da própria empresa. Pode, e às vezes é até obrigada a fazer mudanças. Entretanto, sempre que isso ocorrer, ela deve dar os devidos esclarecimentos através de notas explicativas. Assim, quem lê a demonstração financeira passa a saber que comparações pode ou não fazer. É indispensável, devem-se ler o relatório da diretoria ou do conselho de administração, as notas explicativas e o parecer do auditor. A leitura apenas do balanço pode levar a interpretações errôneas. Deve-se consultar o diretor de relações com o mercado da companhia e comparecer à Assembleia Geral para aprovação das contas do balanço. O auditor está sempre presente a esta Assembleia e pode prestar os esclarecimentos pedidos pelos acionistas. Estimado acadêmico, espero que com esse vídeo você possa enriquecer ainda mais seu conhecimento relacionado a um tema muito importante no mundo dos negócios, a auditoria. Gostaria de deixar um forte abraço e desejar sucesso na sua caminhada profissional.